Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vita Plena Sênior, o seu espaço de confiança para aprender a viver com mais vitalidade, autonomia e, acima de tudo, saúde após os 60 anos. Você já parou para pensar que, mesmo sendo extremamente cuidadoso com o saleiro à mesa, sua pressão arterial pode estar subindo de forma silenciosa por causa de escolhas que você considera saudáveis? Imagine a cena. Você vai ao supermercado, escolhe produtos com embalagens verdes, descrições de natural ou integral, acreditando que está protegendo seu coração e seus rins, mas, na verdade, está levando para casa verdadeiras bombas de sódio disfarçadas. Hoje, nós vamos desmascarar 7 alimentos que gozam de uma fama de saudáveis, mas que são vilões ocultos para quem precisa controlar a hipertensão. Se você quer entender como ler as entrelinhas das embalagens e garantir que sua alimentação seja realmente uma aliada da sua longevidade, este vídeo foi feito para você. Antes de mergulharmos nesses 7 itens, eu convido você a se inscrever aqui no Vita Plena Sênior e ativar o sininho, pois nosso compromisso é trazer informações claras e seguras para que sua melhor idade seja vivida com plenitude. Para começarmos nossa jornada de hoje, precisamos entender um conceito fundamental: a diferença entre o sal de cozinha e o sódio. Muitas vezes usamos essas palavras como sinônimos, mas o sódio é um mineral que compõe o sal e é ele o grande responsável por reter líquidos no nosso corpo e aumentar a pressão dentro das nossas artérias. O problema é que a indústria alimentícia utiliza o sódio não apenas para dar sabor, mas como um conservante poderoso e um realçador de textura. É por isso que alimentos que nem sequer têm um gosto salgado podem estar saturados desse mineral. Quando envelhecemos, nossos vasos sanguíneos naturalmente perdem um pouco da elasticidade e nossos rins podem não filtrar o excesso de sal com a mesma eficiência de quando tínhamos 20 anos. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado. O primeiro vilão da nossa lista é um clássico das dietas: o peito de peru. Muitas pessoas substituem o presunto pelo peito de peru, acreditando que estão fazendo uma troca excelente para o coração por ser uma carne magra. De fato, ele tem menos gordura, mas para que aquela fatia fina de ave se mantenha conservada, rosada e saborosa por semanas na geladeira do supermercado, a quantidade de sódio adicionada é astronômica. Apenas 2 ou 3 fatias podem conter quase 1/4 de todo o sódio que você deveria consumir em um dia inteiro. Para um sênior que busca longevidade, o acúmulo desse conservante ao longo da semana pode ser o motivo de aquela medicação para a pressão não estar fazendo o efeito desejado. O ideal é sempre optar pelo frango desfiado cozido em casa, onde você controla o tempero com ervas naturais como o orégano e o alecrim. Avançando para o segundo item, encontramos algo que muitos consideram o auge da praticidade e saúde: as sopas instantâneas de copo ou envelope, especialmente aquelas que prometem ser leves ou de vegetais. O erro aqui é acreditar que, por ter legumes desidratados, o produto é nutritivo. Na verdade, essas sopas são caldos de puro sódio e glutamato monossódico. O sal é usado para dar corpo ao líquido e garantir que ele dure meses na prateleira. Quando você consome uma dessas sopas em um jantar rápido, está sobrecarregando seu sistema circulatório justamente no período da noite, quando o corpo deveria estar descansando e baixando a pressão arterial. O impacto nos rins é imediato e o inchaço nas pernas no dia seguinte é o sinal claro de que o corpo está lutando para processar aquele excesso. O terceiro alimento da nossa lista costuma enganar até os mais atentos: o molho de tomate pronto, inclusive as versões que se dizem caseiras ou com manjericão. O tomate é um fruto maravilhoso, rico em licopeno que protege o coração. No entanto, para equilibrar a acidez do tomate industrializado e garantir a conservação, as fábricas adicionam muito sal e muitas vezes açúcar. É um ciclo perigoso. O idoso consome o molho achando que está ingerindo vegetais, mas está consumindo um produto ultraprocessado. A solução didática aqui é simples. Prefira os tomates pelados em lata que contenham apenas tomate e suco de tomate nos ingredientes. Ou melhor ainda, bata 4 tomates maduros no liquidificador e refogue com alho e cebola. O sabor é infinitamente superior e sua pressão agradecerá o alívio.
O quarto item é o que chamamos de lobo em pele de cordeiro: os cereais matinais e as granolas industriais. Você pode se perguntar, mas como algo doce pode ter sal? É aqui que entra o segredo da indústria. O sódio serve para equilibrar o sabor doce e manter a crocância dos grãos. Muitas granolas Fit possuem quantidades de sódio superiores a um pacote de batata frita pequeno. Para quem tem mais de 60 anos, o consumo diário desses cereais pode criar uma base de pressão alta constante. A alternativa saudável e clara é comprar a aveia em flocos grossos, adicionar castanhas e sementes de girassol, e se quiser o toque doce, usar frutas frescas como banana ou maçã picada. Assim, você obtém as fibras sem o perigo oculto do sal. Chegamos ao quinto alimento, e este é um favorito nos lanches da tarde: as bolachas de água e sal. O próprio nome já deveria nos alertar, mas a cultura popular nos ensinou que, se estamos com o estômago sensível ou queremos emagrecer, a bolacha de água e sal é a escolha segura. Lê do engano. Essas bolachas são feitas com farinha branca refinada e uma carga altíssima de sódio para que não fiquem insossas. Além disso, elas não trazem saciedade, fazendo com que o idoso coma várias unidades, acumulando sal e carboidratos simples que inflamam as artérias. Se você busca um acompanhamento para o seu café, prefira uma fatia de pão integral de fermentação natural ou até mesmo uma raiz cozida, como a mandioca ou o cará, que são alimentos de verdade vindos da terra. O sexto item da nossa lista de saudáveis perigosos são os queijos brancos, como o queijo Minas Frescal ou a ricota industrializada. Existe um mito de que o queijo, por ser branco, não tem sal. Embora tenham menos gordura que um queijo amarelo, como o parmesão, muitos fabricantes compensam a falta de gordura com mais sal para dar sabor à massa do queijo. Além disso, por serem queijos com muita água, eles precisam de mais conservantes à base de sódio para não estragarem rápido. O segredo aqui é ler o rótulo. Se o sódio for um dos primeiros itens da lista, deixe na prateleira. Uma dica prática é deixar o queijo de molho em água filtrada por alguns minutos antes de consumir, o que ajuda a retirar parte do sal superficial. Mas a moderação continua sendo a regra de ouro. Por fim, o sétimo alimento que dispara sua pressão silenciosamente são os vegetais em conserva, como o milho, a ervilha e o palmito. O vegetal em si é excelente, cheio de vitaminas e minerais. O problema reside na salmoura, aquela água em que eles ficam mergulhados. Aquilo é basicamente uma solução saturada de sal para impedir o crescimento de bactérias. Muitas pessoas retiram o milho da lata e o jogam direto na salada ou no arroz. Para um sênior, esse é um erro que pode custar caro. A orientação clara é: sempre lave esses alimentos em água corrente dentro de um escorredor por pelo menos 1 minuto. Isso remove cerca de 40% do sódio adicionado. Mas, se puder, prefira sempre os vegetais congelados, que são preservados pelo frio e não pelo sal, mantendo quase todos os nutrientes intactos. Entender esses 7 pontos é transformar sua ida ao supermercado em um ato de cuidado com a sua vida. A longevidade saudável não depende de milagres, mas de decisões diárias informadas. O sal escondido é um dos maiores desafios da nutrição moderna para a terceira idade, pois ele é invisível e muitas vezes está em produtos que compramos com a melhor das intenções. Ao longo deste vídeo, vimos que o peito de peru, as sopas instantâneas de copo ou envelope, o molho de tomate pronto, os cereais matinais e granolas industriais, as bolachas de água e sal, os queijos brancos e as conservas podem ser armadilhas se não forem consumidos com consciência e preparo correto. A saúde do seu coração e a estabilidade da sua pressão arterial são os pilares da sua autonomia. Ter a pressão controlada significa ter menos riscos de AVC, de infarto e de problemas renais que podem limitar sua liberdade de viajar, brincar com os netos ou simplesmente caminhar pelo parque. O conhecimento que compartilhamos aqui no Vita Plena Sênior visa justamente devolver esse poder para as suas mãos. Não se trata de uma dieta restritiva e sem sabor, mas de uma culinária inteligente que utiliza temperos naturais como o limão, o alho, a cebola, o manjericão e a cúrcuma
para dar vida aos pratos sem agredir suas artérias. Para aplicar o que aprendemos hoje, comece pequeno. Da próxima vez que for fazer compras, escolha um desses 7 itens para substituir por uma versão natural. Se você costuma usar o molho pronto, tente fazer o seu próprio este final de semana. Se adora o queijo branco, experimente lavá-lo antes de comer. Essas pequenas mudanças, somadas ao longo dos meses, criam um novo padrão de saúde para o seu corpo. Lembre-se que seu organismo é uma máquina incrível que, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, tem uma capacidade fantástica de se recuperar e responder positivamente a bons hábitos. Você já sabia que o peito de peru ou a bolacha de água e sal podiam ser vilões da pressão? Muitas vezes, quando falamos sobre os vilões da pressão alta, focamos apenas no que está no prato, mas esquecemos do que está no copo e, principalmente, de como o nosso corpo processa essas substâncias conforme os anos passam. Vamos para dicas bônus para turbinar sua saúde? Existe um vilão silencioso que caminha de mãos dadas com esses alimentos que listamos: a desidratação mascarada. Você sabia que, com o passar dos anos, o nosso centro da sede, localizado no cérebro, torna-se menos sensível? Isso significa que você pode estar desidratado e o seu corpo simplesmente não te avisa com aquela sensação de boca seca. E o que isso tem a ver com a pressão? Tudo. Quando o volume de água no sangue diminui, o sangue fica mais viscoso e o coração precisa fazer muito mais força para bombeá-lo. Agora, imagine somar isso ao consumo de um embutido ou de um caldo de galinha industrializado carregado de sódio. É o cenário perfeito para um pico de pressão perigoso. Por isso, a partir de hoje, encare a água não apenas como uma bebida, mas como o principal detergente natural que ajuda seus rins a filtrarem o excesso de sal que você consumiu sem querer. Outro ponto que pouca gente discute e que quero trazer como um bônus para você é o impacto do açúcar na pressão arterial. Sim, você não ouviu errado. Antigamente acreditava-se que apenas o sal era o culpado. Mas estudos recentes mostram que o açúcar refinado, aquele presente nos sucos de caixinha, nos refrigerantes e até naquele pãozinho francês que parece inofensivo, causa um aumento na insulina, que por sua vez faz os rins reterem mais sódio. Ou seja, o açúcar prende o sal dentro de você. Percebe como tudo está conectado? Não adianta tirar o sal da salada se você continua tomando um copo de suco industrializado logo em seguida. Vamos falar agora sobre um aspecto emocional que raramente é abordado em canais de saúde, mas que aqui no Vita Plena Sênior fazemos questão de destacar: a fome emocional e a praticidade. Muitas vezes recorremos aos alimentos ultraprocessados, como a lasanha congelada ou o macarrão instantâneo, não por falta de conhecimento, mas por cansaço ou solidão. Cozinhar para uma pessoa só ou apenas para o casal pode parecer desanimador. É aí que entra a armadilha do prático. Minha sugestão para você é ressignificar o momento da cozinha. Cozinhar é um ato de preservação da vida. Quando você descasca um alho, quando sente o aroma do alecrim ou da sálvia, você está estimulando seus sentidos e cuidando do seu templo. Se a disposição está baixa, tente a técnica da cozinha em lote. Tire um dia da semana para higienizar suas alfaces, cozinhar um feijão fresquinho sem excesso de sal e congelar em pequenas porções, ou assar alguns legumes com azeite de oliva. Ter comida de verdade pronta na geladeira é a sua maior defesa contra a tentação de abrir um pacote de bolacha recheada ou esquentar um alimento processado no micro-ondas. E por falar em azeite de oliva, vamos aprofundar um pouco mais nos nossos aliados. Se antes falamos dos vilões, precisamos dar nomes aos heróis que vão te ajudar a blindar suas artérias. Além do magnésio e do potássio que mencionamos, existe um grupo de substâncias chamadas flavonoides. Eles são como lubrificantes para os seus vasos sanguíneos, ajudando-os a relaxar. Onde você os encontra? No chocolate amargo, acima de 70% de cacau em pequenas doses, nas frutas vermelhas como o morango e a amora, e no chá verde. Introduzir esses pequenos prazeres no seu dia a dia torna a jornada muito mais leve e saborosa. Outro aliado fundamental é o alho.
Já falamos desse maravilhoso remédio natural em outro vídeo, você se lembra? O segredo fundamental é, para que o alho libere a alicina, que é a substância que ajuda a baixar a pressão, você deve amassá-lo ou picá-lo e deixá-lo descansar por cerca de 10 minutos antes de levar ao fogo. Esse pequeno intervalo permite que uma reação química aconteça, potencializando o efeito medicinal do alimento. É a ciência na ponta da faca. Eu sei que mudar hábitos consolidados por décadas pode parecer um desafio monumental. Talvez você esteja pensando, mas eu sempre comi assim e cheguei até aqui. É verdade, o corpo humano é resiliente. No entanto, a pergunta que deixo para você não é apenas sobre quanto tempo vamos viver, mas sobre como vamos viver esses anos. Queremos disposição para manter nossa rotina ativa, a alegria de acompanhar cada passo dos netos sem limitações e a segurança de envelhecer com um coração forte e uma mente sempre afiada. E a saúde das suas artérias é o que garante o fluxo de oxigênio para que tudo isso aconteça. Muitas pessoas me perguntam sobre os substitutos do sal. Além das ervas, você já ouviu falar do sal de ervas? É uma receita simples que você pode fazer em casa hoje mesmo. Pegue uma parte de sal marinho ou sal grosso batido e misture com 3 partes de ervas secas, orégano, manjericão, alecrim e salsinha. Bata tudo no liquidificador. O resultado é um tempero potente, onde o sabor das ervas engana o paladar, fazendo com que você use muito menos sódio sem perder o prazer de comer. É uma transição suave que o seu paladar vai agradecer em poucos dias, pois as nossas papilas gustativas se renovam rapidamente. Em 2 semanas reduzindo o sal, você começará a sentir o sabor real dos alimentos. Sabores que o excesso de sódio vinha escondendo de você por anos. Quero aproveitar este momento para reforçar a importância do monitoramento. Se você tem o aparelho de pressão em casa, não o use apenas quando se sentir mal. Crie o hábito de medir em momentos de calma, anotando em um caderninho. Leve essas anotações para o seu médico. Isso mostra a ele como o seu corpo reage no dia a dia, e não apenas no estresse do consultório. Muitas vezes, pequenas mudanças na dieta, como as que discutimos hoje, permitem que o médico ajuste a sua medicação, reduzindo doses ou trocando fórmulas, sempre com segurança. Lembre-se, o conhecimento é o seu maior remédio. Ao entender todas as dicas passadas, você deixa de ser uma vítima das prateleiras de supermercado e se torna um consumidor consciente. Você passa a ler os rótulos não como uma obrigação, mas como quem lê as instruções de cuidado de um tesouro valioso. E esse tesouro é você. Estamos chegando ao fim deste nosso encontro de hoje, mas este é apenas o começo de uma nova fase para a sua saúde. Se você sentiu que este papo foi como uma conversa entre amigos, é porque é exatamente isso que buscamos aqui no Vita Plena Sênior. Não queremos apenas passar informações técnicas, queremos caminhar ao seu lado. Se você tem alguma dúvida sobre um alimento específico que não mencionei, ou se testar a receita do sal de ervas, volte aqui e me conte. Eu leio cada comentário com muito carinho, pois eles são o combustível para continuarmos pesquisando e trazendo o que há de melhor para a melhor idade. Aproveite o dia de hoje para fazer uma escolha diferente. Pode ser beber um copo a mais de água, pode ser trocar o tempero pronto pelo alho e cebola, ou simplesmente decidir que a partir de agora, você é quem manda no seu prato. Cada pequena vitória merece ser celebrada. Fico por aqui, com o coração grato pela sua audiência e pela sua confiança. Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal, pois eles foram feitos pensando em complementar tudo o que conversamos hoje. Um abraço forte, muita saúde, muita paz no coração e lembre-se, viver plenamente é uma escolha que se renova a cada garfada. Até o nosso próximo encontro.